Eu, como pastor e como cristão, já ouvi ao longo dos anos muitas mensagens falando do fruto, da consequência do pecado na vida do homem e da mulher. Mas hoje, rapidamente, eu também gostaria de falar com você da consequência do pecado na família. E não foi pouca coisa. Vamos conversar sobre isso? Deus tinha um planejamento para Adão, para Eva, para a humanidade. Esse planejamento também passava pela família, que era um espelho e é um espelho da família de Deus lá no céu. Deus criou o homem perfeito, a mulher perfeita, o mundo era perfeito, a criação era perfeita, e nessa perfeição, Adão, cheio de Deus, ele profere uma palavra que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu deixei esse último texto para mostrar que eles estavam realmente em perfeição, andavam em perfeição com Deus. O que eles viam, o que eles sentiam era de dentro para fora. O que prevalecia na relação deles e na visão deles era o espírito e, por último, o corpo. Depois do pecado, o corpo tomou lugar, tomou a frente. E agora realmente a gente milita, nossa carne milita contra o nosso espírito. Mas antes do pecado, era o espírito que era o primeiro no homem, não o corpo, não a carne. Por isso que o homem podia andar nu e não tinha problema nenhum, porque o primeiro era o espírito. Depois do pecado, o primeiro passou a ser a carne no homem. Nesse estado de perfeição, Deus também tinha um planejamento para a família, papai, mamãe e filhos. Foi isso que Deus planejou, era isso que Deus queria por toda a eternidade. Não era nada diferente disso. Se o homem não tivesse pecado, toda a família na face da terra seria papai, mamãe e filhos em completa harmonia. Foi isso que Deus planejou. Mas o homem pecou. E quando o homem pecou, ele não afetou somente o trabalho dele, a família que Deus havia dito: olha, essa perfeição que eu quero para a família, ela também passa a ser tocada. E o fato é que, quando a gente peca, a gente não sabe toda a extensão da consequência do nosso pecado. Eu gostaria que você tivesse bem isso em mente. Quando nós pecamos, nós não temos a consequência, não temos a ciência de toda a consequência do seu pecado. Adão não tinha ciência de toda a consequência do seu pecado ali, porque ele recebeu a ordem diretamente do Senhor, ele era a cabeça ali e ele era o responsável. E quando um homem, uma pessoa peca, eu quero que você entenda bem isso. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, tudo que está debaixo da nossa autoridade é afetado. E agora eu estou falando especificamente de família. Quando um chefe de família peca, tudo que está debaixo da sua autoridade é afetado. Isso tudo irá refletir lá na frente na vida dos seus filhos de uma maneira que você não tem noção de como vai ser. Papai e mamãe, vocês têm que vigiar muito, porque vocês não sabem como os seus erros hoje afetarão a vida dos seus filhos lá no futuro. E o que estava debaixo da autoridade de Adão? Não somente a família dele, estava também a terra. Por isso que a terra foi amaldiçoada, porque ela estava debaixo da autoridade de Adão. Mas também, e vamos enfatizar aqui, a família de Adão estava debaixo da sua autoridade. E Adão foi o primeiro homem, e Eva a primeira mulher da humanidade. A partir daí, todos os descendentes de Adão nasceram com a semente do pecado, nasceram separados da glória de Deus. Houve morte espiritual. Então a primeira consequência que Adão não tinha nenhuma ideia do que aconteceria é que toda a descendência dele, chegando até nós, seria afetada pelo pecado dele. Então vamos tirar uma primeira lição aqui. Talvez você não esteja entendendo, você não compreenda, mas um ato seu, se você está pensando nesse momento em algum ato que possa separar a sua família, possa afetar a sua família, você pode até fazer assim: não, porque a vida continua, a vida segue, cada um tem que seguir o seu destino. Mas
esse erro agora que você vai cometer irá afetar de uma maneira que você não sabe as gerações futuras, os seus relacionamentos futuros. Você não sabe o que você vai colher ali na frente. Adão, quando pecou, ele trouxe morte para a humanidade. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. E Adão recebeu a consequência disso diretamente em sua vida, quando ele viu Abel morrer. Ali começa a família já debaixo do pecado, debaixo, não é bem a palavra debaixo, diante da separação de Deus, onde o homem já não tinha mais comunhão com Deus. E uma das primeiras coisas que foram afetadas foi a família. Deus não criou pais para enterrarem seus filhos. Nunca foi o propósito de Deus que pais enterrem os seus filhos. Nunca foi. Nunca esteve no coração de Deus. Mas a primeira consequência do pecado de Adão foi: ele enterrou um filho. Ele viu um filho morrer. Ali já é um exemplo de que uma família seria afetada. Então hoje nós vivemos debaixo desse pecado, dessa consequência do pecado de Adão, das coisas que estavam sob sua autoridade, e a família também. Por isso que hoje, mesmo dentro das igrejas, não há famílias completas como foi pensado por Deus em Gênesis 2. A morte veio e a morte é a separação. E essa separação separa de Deus na morte espiritual, mas também separa dos nossos familiares algo que não estava planejado. É por isso que mesmo dentro da igreja, papai e mamãe morrem mais cedo e crianças, às vezes adolescentes e jovens, crescem sem pais. Por isso que vovó e vovó morrem. Por isso que, infelizmente, pais enterram filhos, sepultam filhos. Isso tudo é consequência do pecado. Então aquela família perfeita lá do Éden é idealizada por Deus, pensada por Deus, ela foi afetada pelo pecado. Ela é afetada até hoje. Diz assim Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Assim que a ordem original de Deus para a família, a perfeição da família, ela foi afetada pelo pecado. E assim nós temos diversidade de família na igreja. É por isso que chegam mamãe e filha, mamãe e filhos, papai e filhos. Por isso que chega filhos que perderam os pais. Por isso que chegam pais que perderam os filhos. Por isso que a igreja tem tantas famílias, tem tanta diversidade, mesmo a Bíblia continuando a dar o mandamento em Gênesis 2. A família de Gênesis 2 é uma família idealizada, ideal por Deus, planejada para o homem. Mas quando o homem pecou, ele afetou, inclusive, a família. E hoje não temos famílias, temos muitas famílias que não correspondem ao modelo de Gênesis por causa do pecado lá do homem, lá de Adão. Agora entenda bem, não é por causa do pecado individual, é por causa do pecado original, lá atrás de Adão. As consequências do erro de Adão perduram até hoje e elas entram na nossa família. A morte é uma separação de Deus, mas também uma separação entre nós. Eu espero que você entenda e compreenda que hoje, sim, há diversidade de família dentro da igreja. Não estamos falando de famílias segundo o mundo que trazem pecado, que são pecado. Nós vamos família segundo os parâmetros bíblicos. Havia diversidade na Bíblia, há diversidade hoje. Nós devemos, como igreja, estar preparados para essa diversidade, para abraçarmos essa diversidade que é a diversidade bíblica que eu estou falando. Repito, tem que repetir, mamães e filhos sem papai, papai e filhos sem mamãe, vovó e filhos porque os pais foram embora, filhos sem pais porque os pais foram embora também. Então, nós devemos estar preparados e elas existem. Mas tem uma esperança. Por quê? Porque Cristo completa o nosso ser. Aonde nós perdemos? Aonde, por exemplo, alguém perdeu o marido, esposa, filhos, é muito difícil. Mas o Espírito Santo é o nosso consolador. E ele pode suprir
essas necessidades, as nossas faltas, esse nosso sentimento, ele pode completar o nosso ser. Como diz uma música antiga, sacias minha sede e completas o meu ser. E hoje o objetivo é só mostrar para você que existem diversidades de família. E essas diversidades de família que estão fora daquele planejamento inicial de Deus em Gênesis 2, elas são fruto do pecado, porque tudo que estava sob a autoridade de Adão foi afetado, inclusive a sua família. Deus te abençoe.